Quero convidar você a abrir comigo em Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 15. Glória a Deus. Amados, nós acreditamos que esse ano é um ano de edificação e provavelmente nós vamos falar muitas vezes sobre isso aos domingos. É um ano de edificação. Essa é uma palavra que Deus trouxe aos nossos corações para a virada do dia 31. E edificar sugere trabalho. Não tem como você edificar uma casa sem que você trabalhe. Não tem como você construir algo sem que você coloque a sua mão, empreenda, né? Gera um movimento em nós, uma ação em nós, né? De edificar, de construir, né? De empreender. Nós queremos que o Senhor tenha trazido essa palavra sobre os nossos corações. Então, nós queremos sempre lembrar que esse é um ano de edificação. Esse é um ano realmente de nós empreendermos, no sentido de nos levantarmos e termos uma ação prática. E gerarmos e criarmos um movimento, né, a partir da nossa fé, a partir daquilo que cremos, segundo a palavra do Senhor. Sobretudo, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, ou seja, empreender, exercer força, exercer fé, né, exercer esperança, convicção de que o Senhor, Ele opera em nosso favor, de que Ele quer nos fazer mais que vencedor. E por isso, hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, algo que entrou muito forte no meu coração nesses dias, meditando na palavra. O tema da minha mensagem hoje é: o milagre começa através de nós. O milagre começa através de nós. O milagre vai começar através da minha vida. Um milagre começa através da tua vida. O milagre começa através de todos nós. E eu quero, através das Escrituras, realmente adentrar aqui em algumas verdades que eu acredito que vai nos ajudar, nos auxiliar a perceber como nós podemos corresponder com o Senhor e aquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Então, Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 15, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, e que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e um novilho que mandara preparar e pôs diante deles. E permaneceu de pé junto a ele debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente, voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pela graça do Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos ensina. A Tua palavra, ela nos exorta, nos admoesta. A Tua palavra gera esperança em nossos corações. E por isso nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor hoje traga entendimento e revelação da Tua palavra, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor predeterminou a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados,
Quando nós lemos esse episódio de Abraão, todos nós bem sabemos que ele e Sara não podiam ter filhos, não é verdade? Mas eles recebem uma visita. E eles, ao receberem essa visita, né, Abraão logo percebe do que se tratava. O Senhor veio até ele. E o Senhor veio até ele para mudar, né, a vida deles, para mudar a história deles, mudar o destino deles. O Senhor veio para trazer realmente frutificação, se eu pudesse aplicar dessa maneira. O Senhor veio removê-los de um lugar de esterilidade, né, e entrar num lugar de frutos, um lugar de conquista, um lugar de vitória. Então, o Senhor os viu, o Senhor os amou, o Senhor prometeu e o Senhor, né, disse que isso aconteceria. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos entender, por exemplo, o que a palavra do Senhor fala sobre Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim que o Senhor faz infinitamente mais, segundo o seu poder que opera em nós. Ele diz que faz infinitamente mais que tudo que pedimos e infinitamente mais do que tudo que pensamos. Por exemplo, Paulo, com essa afirmação, ele está dizendo que Deus tem um poder operativo para trabalhar em nós, independente do nosso contexto ou da nossa situação. Ou seja, em outras palavras, todos os recursos que Deus vai usar, ou todos os recursos que temos, devem estar disponíveis a Deus. Qual é o recurso que Abraão e Sara tinham? Aparentemente para eles, nenhum, porque a Sara era estéril. Mas a Sara tinha um corpo, e Deus é o criador do corpo. Ela olhava para aquele corpo e ela falava, esse corpo não pode produzir nada, esse corpo não pode servir para nada, ele não vai servir para aquilo que a gente sonha alcançar. Ele não tem, né, potência ou capacidade alguma de gerar uma criança, porque o corpo não responde mais. E quando ela olha para si, ela se vê nessa condição, mas o Senhor vem visitá-la. E o Senhor vem a mostrar que aquilo que para ela, que parecia ser um impossível ou um impeditivo, para Deus não era. Porque Deus faz uso dos recursos que nós temos nas mãos para operar um milagre. Se o milagre começa a partir de mim, né, ou a partir de nós precisamos perceber que o que vai nos levar ou não a acessar esses milagres nas nossas vidas é compreender que a minha fé e a minha capacidade de acreditar que aquele que prometeu é fiel e pode mudar toda e qualquer situação, ela precisa estar firmada na palavra do Senhor e no caráter de Deus. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. Então, quando eu olho para essa palavra, é muito interessante a pergunta, né, a pergunta que o Senhor faz, né, aqui para Sara e para Abraão, no verso 14. Se você quiser olhar comigo, ele diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Né? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E a palavra do Senhor está recheada de verdades que nos fazem compreender que para o Senhor nada é difícil. Amém? Nada é difícil. Certamente você deve ter vivido alguma situação na tua vida em que precisou de um milagre, precisou de uma intervenção, precisou que Deus fizesse alguma coisa, né, na sua família, na tua própria vida, em contextos diversos. E é possível que você tenha já experimentado aquilo que parecia ser impossível para ti. Você deve ter experimentado que para Deus não era. Amém? Quantos aqui poderiam testificar isso? Que Deus já fez algo para a sua vida que lhe parecia impossível, mas Ele fez. E glória ao Senhor por isso. Porque para o Senhor nada é impossível. Então eu quero, a partir dessa pergunta do Senhor a Abraão e Sara, e que é uma pergunta para nós: será que é impossível que Deus possa mais uma vez agir em teu favor, em meu favor, para mudar o contexto ou a situação da qual você está? Será que para Deus é impossível? Não é. E eu creio que nós devemos responder essa pergunta, né, com fé. Não tem outra maneira, não tem outro modo de responder essa pergunta com fé e, sobretudo, oferecendo a Deus aquilo que nós temos, para que Ele possa então intervir. Eu creio que a primeira coisa que nós precisamos perceber a respeito da interação que eu tenho com o Senhor, da interação que eu tenho com os céus, da interação que eu tenho fazendo uso da fé através da palavra do Senhor, para que milagres aconteçam,
Eu creio que o apóstolo Tiago escreve em Tiago capítulo 1, se você também quiser acompanhar, no versículos 6 e 7, o apóstolo Tiago diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha a instrução do apóstolo Tiago: peça com fé, não duvidando, né? Porque esse homem, ou aquela mulher que fizer uma oração a Deus, duvidando que Deus possa fazer, ele é como um vento que nos impele, nos joga de um lado para o outro, que balança as nossas estruturas, né? Que fazem temor no nosso coração, ou que trazem temor ao nosso coração, ou que trazem quaisquer outros sentimentos, que porventura são sentimentos que contrariam a fé, que negam a fé, né? Que dificulta que a fé entre em ação. Então, a primeira coisa que eu aprendo a respeito, né, disso, é: não permita que a incredulidade te governe. Porque quando o Senhor fala para Abraão, e Sara está a escutar aquela conversa, ela ri daquela conversa. Ela diz assim: como que eu vou conseguir ter um filho? Como que o meu Senhor vai conseguir ter um filho? Aquele rir, queridos, era uma expressão até de dúvida, e quem sabe até mesmo de incredulidade. Por isso que a pergunta surge: acaso é impossível que Deus faça alguma coisa? E ela é confrontada a respeito disso. E quantas vezes, amados, nós nos deparamos com alguma questão das nossas vidas, seja quaisquer questões que passamos, trabalho, família, enfim, enfermidade. Quantas vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e há inúmeras promessas da palavra do Senhor, e nós rimos daquelas promessas e falamos: será? Não é um rir de alegria de que Deus vai fazer, não, é um rir de dúvida, é uma risada duvidosa. Mas será? Será? Quantas vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e muitas vezes nos comportamos assim? Ok, não faz mal que nos comportemos assim. Essa risada por si só de medo, de insegurança, efetivamente não paralisa o Senhor, porque não paralisou. Ele voltou, e aquilo que ele havia prometido aconteceu. Eu creio que quando o Senhor confronta Sara aqui, no verso 15, eu creio que ela revê os conceitos dela, para que Deus pudesse fazer o que tinha que fazer. Então nós precisamos perceber que uma coisa que vai nos impedir de que milagres aconteçam nas nossas vidas, ou de que milagres comecem a acontecer através de nós, através de mim, é a incredulidade. A gente tem que cuidar do nosso coração. A gente tem que cuidar de qualquer sentimento de dúvida, né? Provérbios, se eu não me engano, capítulo 4, 23 ou 23, 4. Às vezes eu me confundo com isso. Ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele flui fontes de vida. Depende toda a tua vida, né? De acordo com algumas versões. Então nós precisamos guardar o nosso coração. E guardar o nosso coração, né, é semelhante ao que está escrito no Salmo 119, versículo 11. Guardei no meu coração a palavra do Senhor para não pecar contra ti. Eu creio que o único modo de nós guardarmos o nosso coração é quando a palavra do Senhor, ela blinda o nosso coração, ela protege o nosso coração, porque a nossa fé está firmada nas verdades da palavra do Senhor. Então, não permita que a incredulidade governe a tua vida. Não deixe que ela conduza as tuas decisões e a tua fé. A segunda coisa que eu acredito a respeito que o milagre começa através de nós é: Deus quer usar o que você tem nas mãos. Deus quer usar o que eu tenho nas minhas mãos. Deus quer usar o que você tem nas suas mãos. Eu quero convidar você a abrir comigo em João, Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 a 11. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9 a 11, diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se.
pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Irmãos, cá entre nós, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Aquele jovem, aquele rapaz, como diz o texto, tinha 5 pães e 2 peixes. Para 5.000 pessoas. Ou seja, o milagre daquela multiplicação começou com aquilo que aquele rapaz tinha nas mãos dele. Ele ofereceu ao Senhor. Ele entregou nas mãos do Senhor. Isso deve nos fazer perceber que nós precisamos dar um pouco mais de atenção com aquilo que nós temos nas mãos. Porque se consagrado ao Senhor, aquilo produz mais. E muitas vezes nós olhamos para a nossa escassez e nós achamos que a nossa escassez, ela não é suficiente ou ela não pode fazer nada a nosso favor. E nós nos permitimos ser sempre guiados pela escassez. E nunca pela possibilidade de consagrar ou entregar nas mãos do Senhor aquele contexto de escassez, para que Deus possa fazer dele uma grande multiplicação e um grande milagre. Estão entendendo? Sabe o que a gente faz com a nossa escassez? Em vez da gente entregar nas mãos do Senhor, nós tentamos administrá-la. E às vezes, nós não entregamos nas mãos do Senhor, e por não entregarmos nas mãos do Senhor, nós comemos aquilo que deveria ser uma semente na mão do Senhor. Ah, isso aqui não serve para Deus. Isso aqui não vale tanto assim. Ah, Deus talvez não vá fazer nada com isso. Ah, puxa, isso não vai fazer grande diferença. E eu creio que isso está atrelado ao conceito da incredulidade. Esse garoto aqui, esse menino, esse gajo aqui nesse texto, eu acredito que ele deve ter pensado assim: bem, o problema da quantidade dos homens não é meu. O problema da quantidade dos homens é de Jesus. Mas eu tenho algo nas mãos que eu vou dar para ele. Se ele puder fazer alguma coisa com aquilo que eu tenho, né? Aí é com ele. Entendeu onde eu quero chegar? Às vezes nós temos uma situação que é grande demais para ser resolvida, atendida segundo os nossos olhos, e a gente quer achar que nós vamos conseguir dar conta de atender a demanda dos 5.000 homens ou do grande problema. Nós não vamos dar. Mas a gente precisa colocar na mão de quem tem condição de fazer aquilo acontecer. A gente tem que colocar na mão de quem tem o poder de responder à necessidade. E naquela hora, o Senhor, Ele tinha o poder de responder à necessidade. Então, queridos, nós precisamos perceber que Deus quer usar o que você tem nas suas mãos. E o que você tem nas suas mãos? A pergunta que temos que fazer aqui: está consagrado ao Senhor? Você consagrou ao Senhor? Você entregou sob o controle dEle? Porque o texto nos mostra isso. Quando entregado nas mãos do Senhor, Ele pode fazer um grande milagre. Quando não entregada nas mãos do Senhor, isso fica sobre nosso gerenciamento. E porque fica sobre o nosso gerenciamento, né, a condição ou o contexto não vai mudar. Uma outra coisa que eu percebo, queridos, a respeito dessa história de Abraão, que nós podemos ir extraindo verdades, é: o que parece pouco para você, para Deus é o bastante. O que parece pouco para você, para Deus é o bastante. Nós poderíamos manter no texto de João, porque os discípulos olhavam para aqueles pães e aqueles peixinhos e eles acharam poucos. Mas o Senhor provou diante dos olhos dele que para ele não era pouco. Mas eu quero
eu quero voltar para um texto de 2 Reis, se você puder também acompanhar, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Eu quero mostrar pelas Escrituras que o seu pouco não é pouco quando está nas mãos do Senhor. Que o seu pouco pode se tornar muito. Isso tem a ver com fé, irmãos. Isso tem a ver com o Deus que nós cremos. Isso tem a ver com o Deus que nós confiamos. Isso tem a ver com a fé, né, na palavra do Senhor e na convicção de que esse é o Deus que nós servimos. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina aqui. 2 Reis 4. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha isso, irmãos. A palavra do Senhor diz que ali, uma serva dos discípulos chega a Eliseu e fala: olha, teu servo, meu marido, morreu. Ele temia o Senhor. Mas ele tinha contas a pagar e os credores vieram cobrar essas contas. E querem levar os meus filhos como escravos para que essa conta seja paga. E aquela mulher, uma vez que perdeu o marido, ela precisava dos filhos para trabalhar, para sustentar a casa. Então, ou seja, ela iria ficar sem nada 2 vezes. Ela iria ficar sem o marido, porque perdeu o marido, e ela ia ficar sem os filhos. E por não haver ninguém que a sustentasse, certamente ela iria morrer de fome, de inanição. Quem que ia cuidar dela? Ela não teria os filhos. Dupla dor. Mas o Senhor é um Deus de dupla honra. Onde poderia se tornar uma dupla dor, o Senhor recompensa de uma maneira tremenda. Então, olha a pergunta: dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Eu acredito que ela falou: tua serva não tem nada em casa. Mas ela parou, ela falou assim: olha, se não, como diz o texto, uma botija de azeite. É o que eu tenho. Ô profeta, o que eu tenho é uma botija de azeite. É isso que eu tenho. Né? Vamos continuar o texto? Então ele disse a ela: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, presta atenção, não poucas. Então, entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas a enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a uns dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que tremendo, irmãos. Ela responde: olha, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite, é isso que eu tenho. O que pode ser feito com a botija de azeite? O profeta, o homem de Deus. Sabe, eu creio que o profeta disse para ela assim: para você parece que nada, mas na mão do meu Deus, pode se tornar o recurso que você precisa para sair da condição que você está. Isso me faz entender uma coisa, amados. Às vezes nós temos nas nossas mãos finanças, e nós retemos mais do que é direito. Nós negociamos princípios muitas vezes, a respeito de finanças. Nós não contribuímos, nós não somos fiéis para o Senhor, naquilo que o Senhor pede. E aí a gente não é fiel na contribuição, a gente não é fiel em cumprir princípios e mandamentos. E aí nós retemos mais do que é direito. Provérbios fala isso. E aí nós queremos que Deus nos prospere financeiramente. Perdão. Porque o que ela precisava era de recurso.
Porque ela precisava era de recurso para viver. E aí, porque nós seguramos e não colocamos o pouco que nós temos, que nós achamos é pouco, não semeamos na mão do Senhor, não consagramos ao Senhor e não semeamos nas mãos de quem pode fazer multiplicar, a gente continua na estação de escassez e continua na estação, né, de escassez, se eu posso dizer assim. E essa mulher, eu não sei nem se ela entendeu o que estava acontecendo ali, mas a palavra do Senhor nos ensina que o que parece pouco para mim e para você, para o nosso Deus pode ser o bastante. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele tem o poder para mudar a nossa sorte. E o que Ele fez com essa mulher foi mudar a sorte daquela casa. Deus mudou a sorte daquela família. Deus mudou o contexto daquela família. Deus trouxe um milagre poderoso. E sabe uma coisa interessante que nesse texto nos mostra? Que ele diz assim: vai aos vizinhos e pega muitas vasilhas, não poucas, vasilhas vazias. Traz para dentro da sua casa, fecha a porta, entra e junte as vasilhas e comece a deitar o óleo sobre cada vasilha. À medida que encher a vasilha, põe ao lado, põe para trás. E traz outra vasilha, chega e coloca mais. Nosso pastor Luciano, ele tem uma ideia a respeito disso, e eu creio muito nisso também. Por qual razão que o Senhor pede para ela pôr ao lado? Para que o milagre não cesse e continue. Para que ela não olhe e fale assim: uau, já tá bom. Às vezes nós temos movimentos de Deus nas nossas vidas, nós vemos Deus fazendo coisas nas nossas vidas, nós estamos a contemplar o milagre de Deus, ou já vivemos o milagre de Deus, e nós muitas vezes nos apegamos à ideia de que talvez Deus não possa fazer de novo aquilo que Ele já fez. Então ela enche a botija de azeite e põe para trás, enche de novo a botija de azeite e põe para trás, e vai enchendo, e vai colocando para trás, e vai enchendo. Ou seja, o Deus que encheu a primeira é o Deus que enche a segunda, é o Deus que enche a terceira, é o Deus que enche a quarta, quantas vezes for necessária para fazer. Esse é o Deus fiel que nós servimos. Então você precisa olhar para a sua vida, para os milagres que Deus já fez, e voltar a acreditar: se Deus encheu a botija daquele milagre que eu precisava naquele tempo, Ele pode encher de novo. Ele pode fazer mais uma vez, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é bom. Isso também me faz entender outra coisa: não coma o que deve ser uma semente, porque se você come o que deve ser uma semente, você fica sem colher, porque semente precisa ser plantada. Abra comigo em 1 Reis agora, capítulo 17. Eu quero ler com você o versículo 14 e o versículo de número 15. O milagre começa através de nós, queridos. O milagre começa através do que você tem nas mãos. O milagre começa através do que você consagra a Deus. O milagre começa através da fé que você tem no seu Senhor. O milagre começa todas as vezes que você não deixa a dúvida te governar. Olha só que a palavra do Senhor diz em 1 Reis, no capítulo 17, do 14 e 15, diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Queridos, nós temos aqui a viúva, e também ela chega, o profeta Elias chega à casa da viúva e pergunta a ela o que ela tem. Ela: olha, eu tenho aqui um pouco de farinha e um azeite, vou fazer um bolo, um pão, vou comer eu e meu filho, depois nós vamos morrer. Nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada. Então, você sabe muito bem, Elias estava voltado do Monte Carmelo e tudo mais, e aí ele fala: olha, faça assim então, faz o bolo, né, ou faz o pão e traga para mim, porque não vai faltar. Consagra ao Senhor, entregue nas minhas mãos. Eu sou um homem de Deus, eu acredito que Deus vai intervir e vai operar um milagre na sua vida. Aquela mulher, ela poderia ter realmente se recusado a não entregar para Elias. Ela tinha o direito de fazer isso, de não entregar. Ela poderia ter se recusado, mas ela escolheu
abrir mão daquilo que poderia ser a última semente, ela escolheu, melhor dizer, abrir mão não, é isso mesmo, ela escolheu abrir mão da sua própria necessidade, para fazer da sua necessidade um motivo de semeadura. Então ela pega e semeia aquele pão, dentro daquele contexto, porque o profeta disse, não vai faltar, né? Versículo 14 assim, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela, né? E depois de muito tempo, no versículo 14 ele diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Momentos de escassez nas nossas vidas só mudam com sementes. Momentos de escassez nas nossas vidas só mudam com semeadura. Porque a escassez sugere a ausência de suprimento. A escassez sugere a ausência de alguma coisa que eu preciso legitimamente. Eu não o tenho porque eu não colhi. Eu não o tenho porque o meu celeiro não encheu. Eu não tenho porque os meus lagares não estão transbordando. Escassez. E a única maneira da escassez ser alterada nas nossas vidas é semeadura, é semente. E é isso que a palavra do Senhor está a nos ensinar nessa manhã. Não coma o que deve ser uma semente. Ela entregou na mão do profeta. E de fato, o Senhor poderosamente interviu de uma maneira incrível. E mudou a sorte dela. Mudou a estação de escassez. Mudou a possibilidade da morte. Mudou aquele contexto na vida dela. E ela viu um milagre de Deus acontecer. Porque o milagre, queridos, começa através de nós. Começa através de mim. Começa através de você. Eu acredito que, para a gente avançar um pouco mais nessa compreensão de que o milagre começa através de nós, deixa eu trazer alguns exemplos aqui das Escrituras. Por exemplo, a sua casa. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 14. A sua casa. Quando eu falo a sua casa, é a sua casa. A sua família. Ela pode ser usada por Deus? A serviço do reino de Deus? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Olha o que nós aprendemos em 1 Crônicas 13, 14. Assim ficou a arca de Deus, com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Primeira coisa que a gente precisa entender. A sua casa é só para você morar? Ou a sua casa pode ser um instrumento para o reino de Deus? Eu quero trazer essa noção para o seu coração. Às vezes nós passamos a nossa vida vindo na casa de Deus, servindo na casa de Deus, fazendo as coisas aqui dentro do templo, ou quaisquer outras coisas. Mas a nossa casa muitas vezes não está sendo consagrada, oferecida para que Deus use a estrutura da nossa casa a fim de abençoar outros. A arca é a representação da presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que Davi quis trazer a arca a Jerusalém. Mas acontece aquele episódio todo, Uzá morre, e aí abre-se uma oportunidade. E a arca do Senhor é levada à casa de Obed-edom. E a palavra do Senhor diz que enquanto a arca do Senhor estava ali, enquanto ele guardou a arca do Senhor, ele viu tudo prosperar. Às vezes, queridos, nós não entendemos os mistérios, os segredos de como Deus quer agir nas nossas vidas. Nós não abrimos as nossas casas para receber o reino de Deus. Uma coisa é você ser crente e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Outra coisa é você dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor servindo a outros. Olha, quando nós olhamos para Atos capítulo 2, nós vamos ver, eles tinham tudo em comum. Eles repartiam pão de casa em casa. De casa em casa.
E a palavra do Senhor diz que não havia falta entre eles, porque havia uma justa e mútua cooperação em uns ajudarem aos outros. E o Senhor fazia com que cada família tinha o que era necessário, e até muito mais que era necessário, porque Deus, Ele quer que a nossa casa seja um instrumento, não só de bênção para nós, mas que ela possa ser um lugar onde vidas sejam tocadas, onde pessoas sejam amadas, onde a ajuda mútua aconteça. Eu creio que nós precisamos entender isso. Se o milagre começa através de nós, a gente tem que começar a olhar para a nossa casa, para a nossa vida, como um lugar a serviço do reino de Deus, uma embaixada do reino de Deus. Você está comigo aqui? Eu creio, queridos, que se o milagre começa através de nós, a gente tem que começar a perceber por onde nós podemos começar a permitir que Deus opere nas nossas vidas. Outra coisa, Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Olha que a palavra do Senhor nos ensina. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, presta atenção nisso, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pico. Se o milagre começa através de nós, deixa eu te fazer uma pergunta: o seu negócio está a serviço do reino de Deus? Aqui eu quero me voltar especificamente para quem tem negócios, empreendedor, empresa. Deixa eu ser bem claro com você nesse sentido. Se o milagre começa através de nós, o seu negócio, Jesus pode usar o teu negócio para uma plataforma de evangelização? Jesus pode usar o teu negócio como plataforma para o reino de Deus avançar? Jesus pode subir no teu negócio, no barco que é o teu negócio, para poder proclamar? Ou seja, o teu negócio está a proclamar o reino de Deus? O teu negócio está a honrar a Deus? O teu negócio está a abençoar pessoas? O teu negócio serve para tocar pessoas? Porque se ele só serve para atender às suas necessidades legítimas e naturais, você vai simplesmente estar num lugar de escassez. Você vai ser somente atendido nas suas necessidades, mas você não virá grandes milagres acontecendo com seus negócios. E nós precisamos entender isso, amados. O texto é muito claro, a palavra do Senhor diz que o Senhor sobe no barco de Pedro. Eles tinham passado a noite pescando, não pegaram nada. E aí, ele empresta o barco para ser uma plataforma de evangelização. O Senhor evangeliza, prega a palavra, termina de pregar a palavra, o Senhor diz assim: olha, joga agora as redes. E quando jogou as redes se encheram. O barco não era o negócio de Pedro? Esse negócio não era pescaria? Quando eu olho para esse contexto, sabe o que eu vejo? O negócio de Pedro não estava indo bem, não. O seu negócio está indo bem? Você está prosperando no seu negócio? Você tem entendido que o seu negócio deve ser uma plataforma para que não só você seja atendido, suprido e prospere, mas também precisa ser um lugar onde o reino de Deus também prospere através dele? Porque se você entende que o seu negócio também deve servir para fazer com que o reino de Deus avance e prospere, você pode ter certeza, você vai lançar as redes e elas se encherão. Então, se o milagre começa através de nós, eu preciso entender essa dinâmica do reino.
Eu preciso perceber como isso pode me levar a um lugar de experimentar milagres de Deus. Talvez Deus queira catapultar o teu negócio, mas você ainda não está pronto para ser catapultado a níveis maiores de conquistas e de prosperidade, porque você não está a perceber como Deus quer usar o teu negócio, para que o reino de Deus também avance. Então, quando Ele lança a rede, a gente percebe que não só Ele teve em abundância, agora presta atenção nisso, mas Ele chama outros também para usufruir daquele momento de abundância. Você precisa entender aonde você quer estar. Se você quer ser só você suprido, ou se você quer permitir que Deus usa a sua prosperidade para também ser bênção na vida de outros. E isso não vai parar. Porque, irmãos, nós nunca vamos ganhar de Deus em generosidade. Quanto mais expressão de generosidade eu tenho, mais generosidade de Deus eu colho. Porque Deus não vai perder para a gente. Ele não vai perder. Porque Deus é um grande semeador. Ele semeou uma semente poderosíssima a nosso favor, que é o nosso Cristo Jesus, que nos resgatou do império das trevas, para nos dar um novo coração, uma nova mentalidade. Ah, pastor, você não está entendendo, não é fácil empreender. Eu sei que não é fácil empreender. Mas quando nós empreendemos entendendo que o Senhor pode fazer do nosso negócio, ou daquilo que eu tenho, uma catapulta de prosperidade e de bênção na vida de muitos, nós nunca vamos parar de ser abençoados. Amém? Outra coisa, quando nós falamos que o milagre começa através de nós, Evangelho de Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, eu não vou entrar aqui para não gastar muito tempo. Nós vamos falar sobre, aqui ele fala sobre a parábola dos talentos. Deixa eu perguntar uma coisa para você, depois você pode ler isso. Qual é o talento que você tem? Qual é a habilidade que você tem? Deixa eu lhe perguntar, está a serviço ao reino de Deus? Está a serviço do reino de Deus? Nós precisamos perguntar isso para nós mesmos. Porque aqui a palavra do Senhor diz que foram entregues talentos a 3 tipos de pessoas. As 2 primeiras, elas fizeram com que aqueles talentos prosperassem, multiplicassem. Ela não pegou o talento e enterrou. Ela não pegou a sua habilidade, a sua capacidade e enterrou. Pelo contrário, eles pegaram aquilo que eles tinham e fizeram prosperar. E a palavra do Senhor diz que aquele que simplesmente enterrou o talento, o que ele até tinha foi tirado dele para dar a outro. Mas aqueles que foram fiéis com aquilo que lhes foi entregue, o Senhor acrescentou ainda mais. O Senhor os honrou. E muitas vezes, amados, nós olhamos para a dinâmica de perceber como os milagres acontecem nas nossas vidas, nós não nos damos conta de que muitas vezes o que nós temos é o que Deus precisa para fazer alguma coisa. E por nós não entregarmos nas mãos do Senhor, muitas vezes as coisas não acontecem. E nós vemos o vizinho do lado, Deus fazendo na vida dele. Ah, Deus faz acepção de pessoas. Não, a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama por igual, mas Deus faz acepção de atitudes. A atitude do seu irmão, do irmão que está do lado, se for diferente da sua, e que é uma atitude que corresponda fé e agrada o coração de Deus, ele vai receber algo. E você vai ver Deus fazendo algo na vida dele. E você vai se perguntar, por que Deus está fazendo na vida dele? Porque talvez ele teve uma atitude diferente da sua. Ou ele teve uma atitude diferente da minha. E nós precisamos considerar isso. Que se eu quero viver ou experimentar os milagres de Deus na minha vida, eu preciso olhar para a palavra e me relacionar com ela de maneira prática. A gente precisa meditar a respeito de algumas verdades como essas, para perceber melhor como Deus pode operar um milagre na minha vida. Como Deus pode me levar a um lugar, de ver o sobrenatural, tocando a minha estrutura, tocando a minha casa. Por último, mais um último exemplo. Eu falei há pouco, mas quero trazer o texto aqui. Um último exemplo.
Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. A quem dá liberalmente e ainda se lhe acrescenta mais a mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Isso é sobre finanças. Há quem dá com liberalidade e vê a prosperidade acontecer. E o texto diz: há quem retém além do que convém, e será por pura perda. A gente precisa entender, na prática, como as verdades das Escrituras trabalham a nosso favor. A gente precisa perceber na prática como nos relacionar com as verdades da palavra do Senhor, para que nós possamos ver o milagre de Deus se estabelecer sobre as nossas vidas. Nós precisamos permitir que a palavra do Senhor trabalhe a nosso favor. Nós precisamos permitir que a palavra do Senhor responda à nossa fé. Nós precisamos permitir que a nossa fé, através da palavra do Senhor, realmente atraia ao favor de Deus. Isso está nas Escrituras, está escrito para o nosso ensino, e tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, diz a palavra em Romanos. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. A palavra do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é inspirada, é inspiradora, a palavra do Senhor nos educa na justiça, a palavra do Senhor nos firma na verdade, a palavra do Senhor muda a nossa visão ou cosmovisão do mundo no qual nós estamos inseridos, a palavra do Senhor nos dá um novo coração, a palavra do Senhor nos dá uma nova disposição, a palavra do Senhor abre portas e um novo caminho para que nós possamos viver os milagres de Deus. Então, nessa manhã, queridos, a pergunta que nós podemos fazer a cada um de nós mesmos: o que nós temos nas mãos para que o Senhor possa fazer um milagre? O que você tem em tuas mãos para que Deus possa fazer um milagre? O que você pode entregar hoje para que Deus possa fazer um milagre? Sabe, querido, se Deus usa o que temos, o que não podemos fazer é limitar a ação de Deus em nossas vidas, atribuindo o poder sobrenatural de Deus de fazer algo a nosso favor, quando algo está bom ou quando algo não está bom. Nós precisamos perceber isso. Nós não podemos deixar que pessoas, coisas, situações, economia, acabem por se tornar a base daquilo que nós cremos, porque essas coisas são todas elas passageiras. Pessoas entram e saem das nossas vidas. A economia, ela muda o tempo todo. Sabe, outras situações de adversidade, elas virão e acontecerão o tempo todo. Agora, se isso acaba se tornando a base da minha fé, ou isso acaba se tornando aquilo que influencia no meu crer, no meu confiar em Deus, eu vou estar fardado, infelizmente, a permanecer num lugar de extrema escassez, onde Deus não vai conseguir operar grandes coisas. Nós precisamos avaliar isso nos nossos corações. A nossa vida, ela não pode ser movida por aquilo que nós vemos. A nossa vida deve ser movida por aquilo que nós cremos. Mesmo que o que me cerca possa representar uma impossibilidade, uma dúvida, como foi para Sara, como foi para Abraão. No coração deles parecia impossível. No coração deles não havia nenhuma possibilidade. Mas para Deus, nada é impossível. Acaso alguma coisa é impossível para Deus? Então, nesta manhã, meus amados, eu creio que o Senhor realmente está a nos perguntar: o que há em nossas mãos que nós devemos consagrar a Ele, entregar a Ele, para que Ele possa operar um milagre? O que há nas nossas mãos? Deixa eu fazer um adendo aqui, antes de nós irmos para a oração. Por exemplo, pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe com que pessoas conduzem a tua fé, ou conduzam a tua fé. Não deixe que contextos da sua vida, que tem a ver com relacionamento com pessoas, determinem a sua vida.
Não permita que pessoas que passaram na sua história determinem a sua vida. Por exemplo, se essas pessoas que passaram na sua história foram bênção, glória a Deus, ela acrescentou esperança e fé na sua vida para que você continue sendo uma bênção e continue avançando. Mas se foram pessoas que não foram uma bênção na sua vida e lhe trouxeram prejuízo, se desconecte delas, aplicando o sangue de Jesus. Entregue-as ao Senhor. Porque se eu quero prosperar e avançar, eu não posso carregar fardos desnecessários na minha caminhada. A palavra do Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O cansaço de caminhar é comum. A sobrecarga é o excesso de coisas que nós não deveríamos carregar, mas que muitas vezes estamos a carregar, porque são pessoas, são situações na vida. Então nós precisamos entregar ao Senhor, dizer: Senhor, arranca de mim isso. Eu estou aqui a entregar isso nas tuas mãos. Eu estou a entregar isso nas suas mãos, porque eu não quero mais ficar retido, eu não quero mais estar preso, eu quero prosperar, eu quero avançar, eu quero romper, eu quero alcançar o que o Senhor tem para a minha vida, e eu vou crer que o Senhor vai me sustentar, e eu vou crer que os milagres começarão a acontecer, e eu vou avançar, eu vou liberar quem eu tiver que liberar, eu vou perdoar quem eu tiver que perdoar, eu vou realmente aplicar o sangue de Jesus, que me purifica, que purifica essa situação, que purifica esse contexto, porque eu quero ser livre. Eu não vou carregar ninguém nas minhas costas. O que eu quero é seu favor operando em mim. Amém? Você está comigo aqui? Pode ser às vezes um patrão, pode ser às vezes um tio, até um irmão de sangue, às vezes até os pais, não sei. Mas pode ser pessoas de todo tipo. Entregue para o Senhor e deixa Ele resolver isso em teu lugar. Confia nele. Ele vai operar em seu favor. Nesta manhã, querido, eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos encerrar nesta manhã. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ter um momento aqui ainda de louvor, de adoração, dessa preparação para um momento de orar. E eu quero fazer um apelo a você nessa manhã. Eu quero ser bem claro, querido. Eu estou com meu coração muito claro, com um entendimento muito específico no meu espírito nessa manhã. Você não sair desse lugar hoje sem que você tenha entregado nas mãos de Deus algo que você precisa entregar nessa manhã. Se é dúvida, eu não sei o que é, entregue. Fala: Senhor, há uma dúvida no meu coração, uma insegurança no meu coração, mas eu quero entregar nas suas mãos para que o Senhor arranque isso do meu coração. Senhor, olha, as coisas não estão tão bem, mas eu quero entregar isso que eu acho que não está tão bem para o Senhor. Se o milagre começa em mim, através de mim, Senhor, o que eu tenho, eu quero entregar nas tuas mãos. Eu quero convidar você, querido, a entender essa dinâmica. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim os que estáis cansados. A palavra do Senhor diz assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. A palavra do Senhor diz assim: achegai-vos ao trono da graça com confiança, para receber misericórdia em tempo oportuno. A palavra do Senhor diz assim: busque a Deus por fé, porque Ele é galardoador daqueles que invocam a Ele. A palavra do Senhor diz isso. A palavra do Senhor diz em Hebreus 10, ele diz assim no versículo 38, que o Senhor, é aquele que opera, e o justo viverá por fé. Ele diz, Hebreus 10, 38, o meu justo viverá por fé. Por fé. Fé. É a fé, querido. E talvez nessa manhã você precisa se render ao Senhor. Você precisa quebrantar o coração e talvez até remover o orgulho do teu coração. Não deixar o orgulho conduzir tua posição, teu papel, tua postura, mas quebrantar teu coração. Enquanto nós vamos adorar aqui, enquanto eles vão ministrar uma canção, eu quero mesmo convidar você, se você quiser, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, se ajoelhar mesmo, se ajoelhar diante do Senhor.
quebrantar teu coração enquanto eles estão a ministrar o louvor. E depois nós vamos orar por você. Está no seu lugar se você sentir isso. Eu preciso entregar algo a Deus. Eu preciso render ao Senhor algo. Eu preciso deixar Deus assumir o controle. Sai do teu lugar, vem para cá, nós queremos orar com você depois. Sim, Senhor, em nome de Jesus.